Bem-vindos a mais um episódio de Mergulhando na Reforma Íntima. Felipe, eu queria começar com uma imagem muito específica. Um médium chamado Cesário sai de casa de manhã, entra no carro e no plano espiritual há uma espécie de cerco ao redor dele. Almas perturbadas esperando uma brecha, petardos mentais sendo lançados, e sobre a cabeça dele um anel luminoso violeta prateado, como se fosse uma boina aberta em cima, dissolvendo aquilo tudo. Essa imagem da boina violeta prateada é daquelas que grudam na mente. E eu acho compreensível que o leitor pare aí, porque é quase cinematográfico. Mas o capítulo faz uma coisa muito elegante. Ele usa o extraordinário como isca para nos levar a uma pergunta mais exigente. Não é como conseguir um anel desses, é que tipo de vida interior torna alguém cooperável com o bem. E cooperável é a palavra que muda tudo, né? Porque não é uma alma perfeita, pronta, blindada. É uma alma que já não resiste tanto ao amparo, que não sabota o bem o tempo inteiro, que começa a criar dentro de si um ambiente respirável para a ajuda espiritual. Exato. O livro não está vendendo fantasia espiritual. Pelo contrário. Hermance Dufour, nesse capítulo 14 de Reforma Íntima Sem Martírio, tira o foco do artefato e coloca no caráter. Cesário não aparece como Espírito Santo, nem como um missionário de vitrine. Ele aparece como alguém comum, em gurilamento, mas com uma nota dominante: fidelidade prolongada ao bem. Isso me toca muito, porque há um alívio aí. Às vezes a gente olha para histórias espirituais e pensa: ah, isso não é para mim, é para gente especial. E o texto quase sussurra o contrário. Não, não é sobre gente especial. É sobre constância, assiduidade no trabalho espiritual. Sobre 2 décadas, 20 anos de serviço socorrista. Sobre oração antes de sair de casa. Sobre cultivar um lar que já irradiava um halo magnético antes da crise chegar. E esse antes da crise é crucial. A grande defesa começa antes do ataque. Cesário não improvisa caráter no estacionamento. Quando o mal-estar mental vem, ele percebe, interrompe o fluxo do dia e reage. Mas ele só consegue reagir assim porque já vinha treinando a alma. Então o anel, nesse sentido, é menos o centro e mais o símbolo. Um símbolo de uma lucidez preservada, de uma proteção que encontra terreno. Isso. O fenômeno importa, claro. O imunizador psíquico é apresentado como recurso real de defesa. Mas o coração da lição é outro. Proteção espiritual não nasce de mágica, nasce de trabalho interior. Sem martírio, porque o livro rejeita a ideia de sofrimento performático, mas com responsabilidade, disciplina íntima, humildade e serviço. Talvez a pergunta certa para nós, ouvindo essa cena tão bonita, seja menos quem me protege e mais o que em mim já aprendeu a cooperar com a proteção. Porque aí a história de Cesário deixa de ser distante e vira espelho. O próprio capítulo abre com uma chave muito clara, tirada de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. E tem mais, a faculdade não lhe pertence, pode ser retirada, e as boas coisas devem ser atribuídas a Deus. Aí está a arquitetura moral inteira do capítulo. Eu gosto muito dessa palavra empréstimo, porque ela quebra o orgulho sem humilhar a pessoa. Não é você não vale nada, isso não é posse sua. Muda o jeito de receber qualquer recurso espiritual. Mediunidade, intuição, sensibilidade, até mesmo amparo em momentos difíceis. E quebra também a fantasia do favoritismo. Tem uma hora em que Sérgio pergunta de modo bem humano se não haveria parcialidade na ajuda a Cesário. Dona Modesta responde com Kardec: não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam mais pelos que usam criteriosamente a faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. É duro, mas é muito sóbrio. Esse não há parcialidade à justiça é uma frase que fica, porque ela corrige 2 tentações muito comuns. A primeira é a inveja espiritual, achar que o outro recebeu o privilégio celestial. A segunda é o vitimismo, imaginar que o amparo nunca chega para mim, quando às vezes eu mesma vivo em vigilância, dispersão, vaidade, ressentimento. Sim, embora eu faça uma nuance aqui. Isso não significa que sofrimento seja culpa da pessoa, nem que quem recebe mais amparo merece no sentido vaidoso.
O texto não vai por aí. Cesário não é santificado. Dona Modesta é explícita. Ele não tem missão especial, não é dotado de grande elevação moral. O destaque dele está em duas coisas concretas: 20 anos de serviço mediúnico socorrista e uma qualidade rara, chamada cooperativismo cristão. E eu acho linda essa escolha da palavra cooperativismo. Não é brilho individual, nem carisma isolado. É alguém que, mesmo vinculado a uma casa espírita, se oferece pelo bem de outras agremiações, devolvendo o labor coletivo à seara inteira. É quase o oposto do personalismo religioso. Perfeito. O cooperativismo cristão é o antídoto contra o ego espiritual, e isso ajuda a entender por que o tal prêmio dado a Cesário não é medalha. Dona Modesta diz algo decisivo. Prêmio, à luz do Evangelho, significa recurso para trabalhar mais. Quanto maior o amparo, maior a responsabilidade de não transformar a ajuda em autoimportância. Essa parte é muito madura, né? Porque a alma ainda frágil pega qualquer benefício e faz dele identidade. Eu sou especial. Já a alma em reforma pega o mesmo benefício e pensa: então preciso servir melhor. É uma diferença imensa de clima interior. E talvez seja essa a marca mais confiável de uma assistência superior autêntica. Ela não infla o eu, ela amplia o dever. Quando o amparo é real, ele torna a pessoa mais humilde, mais útil, mais sóbria, não mais encantada consigo mesma. Agora, Felipe, tem um ponto do capítulo que eu acho muito atual. Cesário não está livre da obsessão. Dona Modesta chama aquilo de obsessão controlada. Ou seja, existe luta, existe perseguição, existe impacto, mas sob controle proveitoso, em parceria com o alto. Isso é importantíssimo, porque proteção aqui não significa ausência de ataque, significa capacidade de atravessar o ataque sem desorganizar a própria direção interior. E Cesário coopera ativamente com isso. Quando sente o mal-estar, ele estaciona o carro. Esse detalhe é muito concreto. Ele interrompe o automatismo. Depois ora, cria um laço consciente com a mentora e busca leitura refazente. O pelos perseguidores talvez seja o gesto mais forte. Porque não é só defesa técnica, né? É caridade funcionando como imunidade. Ele não responde ao assédio com ódio, nem com pânico, nem com revanche íntima. Isso muda a vibração inteira da cena. E aqui dá para traduzir sem perder a profundidade espiritual. Em linguagem bem cotidiana, isso é higiene mental. É perceber o gatilho, pausar, não se fundir ao primeiro impulso, recolocar o pensamento em eixo. A prece, a leitura refazente e a mudança de foco não são enfeites devocionais. São formas de governo da mente. E então vem a parte desconfortável, talvez a mais corajosa do capítulo. Dona Modesta diz que as obsessões de homem para homem são das mais comuns, e vai além. Existe muito espírita obsidiando espírita. Quando li isso, pensei na delicadeza e na gravidade dessa frase. Porque ela tira o problema do folclore e coloca na ética das relações. Inveja, intriga, crítica destrutiva, melindre, competição por prestígio moral, palavra mal conduzida, tudo isso produz carga psíquica. E se a gente ampliar para o presente, então nem se fala. Redes sociais, indignação crônica, comparação incessante, ironia como estilo de vida. Há uma economia inteira baseada em perturbação. A economia da perturbação, essa expressão ficou em mim, porque de fato hoje muita gente lucra com reação, vive de escândalo, se alimenta de conflito. E nesse ambiente, a imunidade psíquica deixa de ser assunto só de médium, vira necessidade humana básica. Como não absorver tudo? Como não devolver na mesma moeda? O capítulo responde sem fórmulas mágicas. Oração sim, mas oração que reposiciona. Humildade, para não transformar ajuda em vaidade. Vigilância, para perceber quando a sombra encontra ressonância em nós. Serviço no bem, porque o ego isolado adoece mais fácil. E domínio interior, que não é dureza, é direção. Talvez imunidade psíquica seja isso. Não se tornar inacessível à luta, mas não entregar facilmente a alma a ela. Continuar exposto ao mundo, às pessoas, às tensões, e ainda assim responder com alguma lucidez, alguma firmeza serena, alguma fidelidade ao bem. No fim, a defesa mais profunda da alma
Não é um objeto luminoso sobre a cabeça, por mais belo que isso seja. É uma vida que, pouco a pouco, vai ficando menos governada pelo medo, pelo orgulho e pela reação. Imunidade psíquica não é blindagem mágica. É a força humilde de uma alma que aprende a orar, vigiar, servir e não entregar facilmente sua direção às sombras. E assim nós encerramos mais um episódio do podcast Mergulhando na Reforma Íntima. Hoje refletimos sobre o capítulo 14, Imunidade Psíquica, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufaux, psicografia de Vanderlei Oliveira. Que essa conversa nos ajude a compreender que a verdadeira proteção espiritual não nasce de privilégios, mas da educação dos sentimentos, da vigilância e da fidelidade ao bem. Obrigado pela sua companhia até aqui. Seguimos juntos, passo a passo, nesse caminho de autoconhecimento e transformação interior, buscando uma reforma íntima sem dureza, sem martírio, mas com verdade, consciência e perseverança. Um abraço fraterno, muita paz e até o próximo episódio do Mergulhando na Reforma Íntima.